Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso de Matemática Financeira, vamos fazer alguns exercícios de juro composto. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, dê um clique aí no sininho e receba as notificações. Vamos lá então! A questão 1 é qual os juros de uma aplicação de R$ 57.500 a juros compostos pelo prazo de 6 meses, a taxa de 2,75% ao mês. A primeira coisa, vamos identificar aqui quais são os dados do nosso problema. Então, temos aqui, é dado um capital inicial de R$ 57.500. Perfeito? Ele vai ser aplicado durante 6 meses, a uma taxa de juros de 2,75% ao mês. Então, essas são as informações. O exercício está pedindo qual os juros. Nós podemos utilizar tanto a formulinha dos juros quanto a do montante. Mas eu aconselho o seguinte, vamos utilizar a expressão do montante, que é o capital, vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao período. Lembrando que a taxa de juros ela tem que ser escrita na forma de decimal, não esqueça disso, tá bom? Então vamos só substituir no seu cálculo do montante, tá? Esse aqui, ó, nós estamos descobrindo aqui então é o montante. Okay? Então o montante. Substituindo aqui 57.500 vezes 1 mais a taxa de juros 0,0275 elevado a 6, que é o período. Então aqui nós temos 57.500 vezes 0,275 elevado a 6. Vamos fazer isso aqui na calculadora e utilizar esse resultado já multiplicar pelo 57.500, perfeito? Vamos fazer aqui, ó. Então, 1.0275, enter, 6 elevado. A gente tem o valor, opa, está desligando a calculadora. 1.0275, enter, colocar 6 casas decimais. 6 elevado. Vai dar 1,176768. Mas se a gente colocar, por exemplo, 8 casas decimais, você vê que ele continua. Eu não vou escrever esse número, passar esse número para cá, para não correr o risco de perder os decimais que estão escondidos aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse valor e já multiplicar por 57.500. 57.500 vezes. Esse aqui é o nosso montante, 67.664, 18.076. Só que dinheiro são 2 casas decimais, passo para 2 casas decimais, ele já arredonda aqui. Então, esse é o montante, R$ 67.664,18. Mas não é essa a pergunta do exercício, né? O exercício quer saber quais são os juros. Então, a gente sabe que os juros, são o montante menos o capital. O montante a gente calculou, 67.664,18 menos o capital inicial, 57.500. Então, assim a gente tem a resposta que a gente quer. São juros, né? Eu já aproveito o resultado que está aqui na calculadora, 57.500 menos, então de juros, R$ 10.164,18. A aplicação gera sobre um capital de R$ 100.000
juros de 5.796 pelo prazo de 15 dias de aplicação. Com qual a taxa de juros diária dessa aplicação? Vou pegar aqui, ó, os dados do problema. Os dados do problema são capital de R$100.000. Capital de R$100.000. Os juros são obtidos durante esse período. Juros de R$5.796. E o prazo, 15 dias. Então, durante o período de 15 dias, esse capital de R$100.000 teve juros de R$5.796. A pergunta é: qual a taxa de juros diária dessa aplicação? Então, nossa pergunta é: qual a taxa de juros? Vamos fazer o seguinte: vamos utilizar aqui, ó, a formulinha do montante. Vamos utilizar a fórmula do montante. Você fala: ô professor, mas não é o montante que ele quer saber, ele quer saber a taxa de juros. Sim. Só que você concorda que conhecendo o capital e conhecendo os juros, você sabe o montante? É só somar os dois, né? Somos os dois? Tem aqui. O capital você tem 100.000. Você tem o período 15. E aí nós vamos descobrir então a taxa de juros. Como o período nós vamos substituir em dias, aí a nossa taxa de juros será o quê? Será a taxa de juros diária, né? Diária, tá aqui, ó. Taxa de juros diária. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá. Não vou nem fazer, vamos fazer essa conta aqui, ó. 100.000 mais 5.790 vai dar 105.000, né? 105.796 reais. Isso aqui igual a quem? Igual ao capital, R$100.000 vezes 1 mais I elevado a 15. Elevado a 15. Bom, isso aqui está multiplicando, vai para lá dividindo. Então nós teremos o seguinte: que esses 1 mais I elevado a 15 igual a quem? Igual aos 105.796 reais. Então 105.796 dividido por 100.000. Continuando aqui. Fazendo essa continha aqui. Tem aqui 1 mais I elevado a 15. Aqui é igual 105.796 dividido por 100.000. Dividido aqui, ó. Vou colocar 8 casas decimais. Dá 1,05796. Tá fácil, né? Porque é só tirar a quantidade de vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? 1, essa número aqui. 1,05796. Tudo bem? Antes de tirar esse 1 aqui que está somando, nós temos que toda essa expressão está elevada à 15ª potência. Então, como que a gente faz? O oposto da potência é a raiz, né? Então, tirando ele aqui fica 1 mais I igual a raiz 15ª aqui de 1,05796. Algumas calculadoras fazem essa raiz, tá? Mas a maioria não. A maioria não faz. Então, a melhor maneira é transformar isso aqui em uma potência. Potência que é? Lembra?
Aqui tem o 1, como se isso tivesse elevado a 1. E aqui o índice 15. Como a gente transforma isso em potência? Copia a base, né? 0,96 elevado a quem? A 1 sobre 15. Então, fazendo dessa maneira, a gente consegue resolver na maioria das calculadoras científicas, ou em todas elas, né? Então, fica 1 mais I é igual a essa potência aqui, ó. Tá, vamos fazer aqui, ó. Acho que uma maneira aqui, ó, a HP ela tem essa teclinha aqui, ó, 1 sobre X. Então, se eu colocar aqui, ó, nós já temos esse 1,0, tá vendo? Esse 1,07, 1,5796, ele já está aqui na calculadora, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, o 15 e vou usar essa formulinha aqui, ó, esse comandinho aqui da calculadora, que é 1 sobre x. Então, vai fazer 1 sobre 15. Olha que eu apertar aqui. Bom, tá vendo? 0,0666 tá dízima periódica. Então, eu tenho aquele 1,05796 como y e tenho esse daqui como x. Então, só eu apertar aqui, ó, o y elevado a x, ó, aqui ele vai fazer esse número elevado a esse daqui, que é 1 sobre 15. Tudo bem? Então, isso aqui é aproximadamente. Eu vou transcrever aqui só para você entender. 1,00376,323. Esse 1 é positivo, vai para lá negativo. Quem é o I? O I é esse número, 1,00376,323 menos 1. Esse aqui vai ser 0,00376,323. Vai multiplicando isso aqui por 100, né? 100 vezes. Então, 0,3 não dá nem 0,5%, tá? Só que lembra, é ao dia isso aqui. Então, 0,37, 63, 23, 20. Aqui no nossa resposta que está aqui embaixo, tá aqui, né? Aqui. A gente parou aqui na sexta casa decimal. Então, vamos fazer isso. Né? Mas você vê pela calculadora que continua, tem mais duas. Então, 0,37, 33, 23, coloca mais uma, vai, 2% ao dia. Então, a juros compostos, para que R$1.000 renda R$5.796 em 15 dias, a taxa de juros deve ser essa daqui ao dia. Questão 3. Qual o capital que é aplicado à taxa de juros de 15% ao mês durante 10 meses produz juros de R$10.659,45? Vamos ver aqui os dados do nosso problema. Então, quais são os dados? Fala o seguinte, que os juros obtidos foram de R$10.659,45 durante um período de 10 meses. 10 meses. A uma taxa de juros de 15% ao mês. Vou já transformar isso aqui em decimal, para a gente não confundir. Então a pergunta é, qual o capital, né? A dúvida então é, qual o capital? A gente poderia tentar fazer pela formulinha do montante,
Lembrando que o montante é o capital mais juros. Mas a gente pode tranquilamente resolver dessa maneira, né? Na verdade, você teria uma expressão conhecida, mas eu acho que ficaria mais fácil. Era mais fácil a gente fazer o seguinte, usar a formulinha dos juros, você tendo o capital, né? Então, vamos colocar aqui, né? O que seria já os juros? Juros é o capital vezes 1 mais N, mais I, né? Elevado a N, menos 1. Como a nossa ideia é descobrir o capital, isso aqui está multiplicando, vai para lá, dividindo. Aí você pergunta, professor, mas de onde sai essa formulinha? Essa formulinha está exatamente da ideia do montante, né? Lembra lá, montante. Montante é capital vezes 1 mais I elevado a N. E você levando em consideração que juros são o quê? Montante menos capital. Certo? Então, se você pegar aqui, ó, você substituir no lugar aqui, ó, no lugar aqui do montante, colocar a formulinha, porque essas aqui são as duas definições básicas dos juros, né? Essa é a expressão do montante a juros compostos, que a gente demonstrou na aula de juros compostos, e aqui é a definição de juros, né? O que é juros? Juro é montante menos capital. Se você, no lugar desse M aqui, ó, você substituir essa expressão, C vezes 1 mais I elevado a N, o que você tem? Você tem o seguinte, o montante é essa expressão aqui, tá vendo? Menos C. Menos C. Né? Se você colocar C em evidência, que é o capital, como que fica? Capital multiplica. Como já tem um parênteses aqui, nós vamos usar aqui uma chaves aqui, tá? Então, é isso aqui, né? Abre chaves. C vezes 1 mais I elevado a N, dividido por C, sobra 1 mais I elevado a N. Perfeito? Menos C dividido por C, 1. Então, essa expressãozinha aqui, ela sai, você substituir na definição de juros, que é o montante menos o capital, quer dizer, a remuneração desse capital, né? Então, o capital mais juros, você tem um montante, então juros é a diferença entre eles. E a expressão do cálculo do montante em juros simples, que é aquela demonstração. Se você substitui aqui, ó, substitui essa expressão nessa, a gente obtém essa. Então, quem é ela? Ela é a expressão dos juros, está aqui. Então, juros é igual capital vezes 1 mais I elevado a N menos 1. Agora, por que eu fiz isso? Você tem juros e quer descobrir o capital. Então, se isso aqui está multiplicando, vai para lá dividindo, né? Então, quem é o nosso capital? O nosso capital será juros dividido. Aqui eu vou tirar, então, essa chave aqui, tá bom? Então, vai ficar, ó, 1 mais I elevado a N menos 1. Só lembrando que você tem que resolver toda a expressão aqui de baixo para poder fazer a divisão, tá? Não vai querer fazer a divisão disso por isso e menos 1, não faz isso não. Tá? Então, vamos continuar aqui. Vamos substituir, então, agora as informações que a gente tem aqui no problema. Quais são os juros? 10.659,45 dividido por 1 mais I elevado a N, são os 10 meses. Esse resultado menos 1. Eu vou colocar, como se a gente estivesse continuando aqui embaixo. O capital é igual. Os 10.659,45 continua sendo ele mesmo.
1 mais 15, 1,15 elevado a 10, menos 1. Toma cuidado com isso, hein? Vamos fazer aqui na calculadora. 1,15 enter, 10 elevado. Deu 4,04555774. Eu vou escrever todos esses números aí. Então, 10,65945 dividido. Vamos refazer aqui para ver se não está errado. 15, enter, 10 elevado. É mesmo. 4,04555,774. Menos 1. Então, menos 1 fica fácil. Vai dar 3 aqui, né? Então, 10.659,45. Então, a resposta aqui, fazendo essa conta, 10.659,45, enter, 1,15, enter, 10 elevado, 1 menos, dividido. Se a gente for arredondar aqui para duas casas decimais, R$3.500. Questão 4. Para comprar um equipamento de R$ 42.076,56, uma pessoa fez uma aplicação de R$30 mil, a juros de 7% ao mês. Quanto tempo levou essa aplicação para atingir o valor desejado? Vamos ver aqui os dados, né? São apresentados no problema. Os dados são o montante, né? Que é o quanto você precisa para comprar esse equipamento. 42.056 centavos. O capital está sendo investido, em que depois de um certo tempo você consiga esse montante. E a taxa de juros, esse capital foi aplicada 7% ao mês. A pergunta é quantos meses, né? Vamos passar ele já para decimal. Bem, vou fazer o seguinte, nós queremos saber o período. Você pode aplicar a fórmula direto, tá? Eu não vou fazer isso. Eu vou escrever aqui a formulinha do montante, substituir e nós vamos fazer o seguinte. Vamos escrever aqui, ó, essa é a fórmula do montante. O que nós queremos saber é o período, né? Qual é o N? Acompanha comigo aqui. Vamos substituir os valores. Vamos substituir os valores aqui.
Montante 42.076,56. Capital 30.000 vezes 1 mais I, 1 mais 0,07 elevado a N, que é o período que é o que nos interessa. Fazer o seguinte, vamos fazer aqui duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro é a seguinte. Se 30 está multiplicando, vamos passar ele para lá dividindo. Então fica 42.076,56 dividido por 30.000. 1 mais 0,7 elevado a N. Vou inverter, tá? Só para ficar mais bonitinho aqui. Então, fazendo essa divisão aqui, 42.076,56 dividido por 30.000 dá 1,4. Na verdade, eu coloquei 8 casas decimais, vai dar 1,40255200. Então, vamos colocar aqui 1,402552. 00, não vou colocar. Tudo bem, isso aqui o que é? Isso aqui é uma equação exponencial. Uma equação exponencial. Uma das maneiras que nós vimos de resolver uma equação exponencial é aplicando o logaritmo dos dois lados. Logaritmo dos dois lados. Né? Então, só uma observação aqui. Né? Observação. Aqui, ó, logaritmo é o logaritmo de um determinado valor, numa base B, ele é igual a um valorzinho C qualquer. Né? Isso significa o seguinte, significa que B elevado a C é igual a... Essa é a definição de logaritmo. Bom, aí existe uma série de propriedades do logaritmo. Mas o que interessa aqui, no momento, é o seguinte, que dependendo da base, se aqui for 10, logaritmo na base 10, logaritmo na base 7 e tal. Se você lembrar aqui, ó, logaritmo, log, a base E, onde E é um número neperiano, ele é chamado de ln, o logaritmo natural. Existem algumas propriedades, né? Então, eu não vou explicar as propriedades do logaritmo agora, senão essa aula a gente teria que fazer uma aula específica para isso. Mas eu vou usar ln por quê? E se você observar aqui, ó, aqui, calculadora HP, o logaritmo ela só tem o ln. Tem ln embaixo, em azulzinho. Você tem que ativar essa parte de baixo aqui da tecla, essa função que está aqui embaixo. Só tem o ln, então eu vou utilizar o ln ali nessa expressão. Então, essa aqui é uma das propriedades do logaritmo. Eu vou aplicar logaritmo, como isso é uma igualdade, então se eu aplico o logaritmo de um lado, eu vou aplicar do outro lado e a igualdade permanece. Permanece com essa igualdade. Qual que é a vantagem de você aplicar esse logaritmo aqui? A vantagem é a seguinte. Pela propriedade do logaritmo, o logaritmo de uma potência é igual ao expoente vezes o logaritmo da base. Então, esse n aqui, ó, que é o expoente dessa potência, ele vai para cá multiplicando. Então, fica n vezes ln de 1,7 é igual a ln de 1,402552. Não me interessa o resultado dos LNs. O que interessa é o seguinte. O que interessa é que N eu posso escrever como esse log aqui, ó, esse logaritmo está dividindo, posso passar ele para lá, ele está multiplicando, posso passar ele para lá dividindo.
Então, o que interessa para a gente é isso, ó, que esse logaritmo natural aqui, esse logaritmo dividido por esse, é o período que nos interessa. Então, eu não vou nem transcrever, eu vou fazer na calculadora, tá bom? E eu não vou nem transcrever esses valores aqui, já vou colocar o resultado direto. Então, fica o seguinte, ó, eu já tenho um valor aqui no visor da calculadora. Eu simplesmente vou aplicar, ó, o logaritmo natural. Tá vendo ele aqui na teclinha? Ele é o ln, está em azul, então eu preciso ativar a função de baixo. Então, o ln deu esse valor. Esse valor aqui, ó, não preciso transcrever nada ali. Tá bom? Deixa ele na memória. Agora eu quero o logaritmo de 1,07. Então, 1,07. Ó, aqui, ln. Esse aqui é o ln do 1,07. Como esse logaritmo já está na memória lá em cima, então eu simplesmente vou dividir. 5. 5 o quê? 5 meses. Tá? 1. Bom, então, se você aplicar 30 mil reais durante 5 meses a uma taxa de juros de 7% ao mês, ao final desse período você vai ter lá 42.076,56 centavos. Se você der uma olhadinha nas formulinhas que eu passei, vocês vão observar que existe uma formulinha para o período, que é exatamente isso, ln do montante dividido pelo capital, tudo isso dividido pelo ln de quem? De 1 mais i. Essa daqui é a formulinha que está na apostilinha. Está na apostilinha e está na aula que eu passei. Na aula 3, você vai encontrar então essa formulinha aqui. Tá? Aí você falou, professor, mas preciso decorar a formulinha? Né? Preciso decorar a formulinha? Não, não preciso. Precisa decorar a formulinha. Você pode acompanhar esse procedimento. Você vê que eu parti da formulinha do montante. Tá vendo aqui, ó? Eu parti dessa formulinha aqui, que é a definição do montante de juros compostos. Essa daqui é importante, essa daqui você não pode esquecer. Agora tem um detalhe. Como que a gente chega nessa? Exatamente o caminho que eu fiz aqui para explicar o exercício. Se você fizer com a formulinha, você vai chegar nessa expressão. Observa aqui, ó. Montante, capital, né? Então o montante o capital está multiplicando, passa para lá dividindo. Aí, ó, nessa divisão, eu aplico o ln, né? Aqui, ó, ln do montante dividido pelo capital. 1 mais i. 1 mais i. Apliquei o ln, aí ele passa dividindo. Tá aqui, ó. Então, ln da razão entre o montante e o capital, dividido pelo ln de 1 mais a taxa de juros. Questão número 5. Por quanto tempo um capital aplicado à taxa de 4% ao mês leva para produzir um montante igual a 1,48 de si mesmo? Na verdade, a pergunta dele é a seguinte. Você tem um capital de R$1.000, quanto tempo, aplicado a uma taxa de 4% ao mês, quanto tempo você vai levar para ter R$1.480? A questão é essa. Então, quais são os dados do nosso problema? Os dados são os seguintes. Você tem um capital, nós vamos chamar de C, e você tem um montante igual a 1,48 de quem? Do capital. 1,48 do capital.
a uma taxa de juros, aplicada a uma taxa de juros de 4% ao mês, 0,04 ao mês, e não saber quanto tempo que nós vamos levar para isso. Olha, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na atividade 4. Utilizar a expressão do montante para resolver esse exercício utilizando a mesma ideia do montante do exercício anterior. Então, quem é o montante? O montante foi dado aqui, 1,48 do capital. Isso é igual a quem? Ao capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado a n, que é o que a gente quer descobrir. Aqui está dividindo, está multiplicando, vai para lá dividindo. E aqui fica então só invertendo já. 1,04 elevado a n é igual a 1,48 do capital dividido pelo capital. Capital pode cortar. Então teremos que 1,04 elevado a n é igual a 1,48. Uma equação exponencial, aplico o logaritmo dos dois lados, teremos ln de 1,4 elevado a n igual a ln de 1,48. Por que a gente faz isso? Esse n por propriedade dos logaritmos, esse n da potência, o expoente passa para lá multiplicando. Então, n vezes ln de 1,04 igual a ln de 1,48. Isso aqui está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, n é o logaritmo de 1,48 dividido por ln de 1,04. Vou fazer como eu fiz da outra vez. Vou resolver na calculadora, mas não vou transcrever esses valores para cá. Então, 1,48 ln e 1,04 ln dividido, se eu for isso para duas casas decimais, ele arredonda para 10. Como aqui você tem a taxa de juros ao mês, então quanto tempo nós vamos levar? Aproximadamente 10 meses. Muito bem, pessoal. Então, procura dar uma olhada agora na apostilinha, fazer as atividades, outras atividades aí, já com as respostas, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo aí. Um abraço a todos.